Vamos conversar sobre, na dificuldade, aproxime-se mais de Deus. Vamos à leitura. Diz assim o texto sagrado: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares e todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que eles tenham mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus, seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eita glória! Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre eles ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os seus locais onde edificou lugares altos e colocou postes da deusa Aserá e imagens de escultura antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Deus, obrigado pela leitura da palavra. Que o Senhor, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, fale conosco nesta noite, Senhor. E que nós demos liberdade, ó Pai, ao teu Espírito para trabalhar em nós aqui. Usa-me, Senhor, que a boca deste teu servo seja a tua boca para alcançar o nosso coração a esta palavra. E que sejamos, Senhor Deus, encorajados a vivê-la um dia após o outro, todos os dias da nossa vida aqui na terra, por amor, graça e misericórdia do Senhor e Salvador, nosso Deus, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Na dificuldade, aproxime-se mais de Deus, o nosso Deus.
Existem situações na nossa vida parecidas, assim, 3 situações em relação a lutas que nós enfrentamos na vida, que é a tentação, provação e dificuldade. Tentação, quando o inimigo instiga; provação, quando Deus está nos provando; e a dificuldade, ela pode vir pela parte de Deus, em algum momento que vem uma provação, e também nós mesmos os responsáveis em provocar as próprias dificuldades da nossa vida. Somos pessoas assim responsáveis, talvez em alguns momentos, dos momentos difíceis em que nós enfrentamos. Alguém disse que a vida é um vale de lágrimas, um vale de lágrimas. Jó, no capítulo 7 do seu livro, vai dizer que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim. É uma luta sem fim. Desde o nascer ao morrer, ele enfrenta lutas. Algumas, vamos dizer, boas; outras um tanto quanto difíceis da nossa vista. Por que a vida, em alguns momentos, ou pode ser um vale de lágrimas? Isto porque em muitas situações enfrentamos sofrimentos causados na nossa vida, que atinge a nossa alma, atinge o nosso espírito, e pode alcançar o nosso corpo. E alguns sofrimentos, irmãos, nós superaremos com mais facilidades; outras, no entanto, com muito mais dificuldades. Alguns sofrimentos vêm mesmo para nos quebrar. E o que fazer? Aí a pergunta: o que fazer? Existem sofrimentos que são involuntários, que vêm até nós, que nós não procuramos. 2 exemplos bíblicos. José, filho de Jacó, passou por algum sofrimento na vida, ou muitos sofrimentos, que não foram provocados por ele. Jó passou por sofrimento na luta da sua vida, que foi instigado pelo inimigo da nossa alma, e Deus permitiu. Você lê o livro de Jó, você vai ver, houve uma permissão de Deus na vida de Jó, ou para Jó passar aquela luta, para Deus derrubar as teses de Satanás contra a vida do ser humano, na questão financeira, na questão familiar, na questão da saúde. 3 áreas importantes para a vida do ser humano. Se nós somos atingidos na área financeira, nós ficamos meio baqueados. Se formos na vida familiar, o homem perde, como diz aí o ditado, a estribeira, fica desorientado, desnorteado, homem e mulher. Na saúde, então, nós muitas vezes não temos forças nem para levantar. 3 áreas que o inimigo instigou, e que Jó, pela graça de Deus e misericórdia, superou e mostrou para o inimigo que ele pode suportar, e que em nenhum momento abandonou a Deus. O que fazer na hora das dificuldades? Outros sofrimentos são causados por terceiros, por pessoas que vêm ou que provocam algo para nos atingir. E se nós não estivermos bem na nossa alma, nós vamos ser levados por isso, e pode nos levar a nocaute. Outros, no entanto, nós mesmos somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis por tais sofrimentos.
E em momentos assim, a pergunta que não quer calar: o que fazer? O que fazer? À luz do texto lido, podemos extrair 2 ensinamentos fundamentais para nós nos dias de hoje. O primeiro ensino que quero lhes falar é que no sofrimento continue insistindo em ensinar os princípios de Deus para os seus. Mesmo que você estiver passando por lutas, sofrimentos, mas se permita que quem estiver ao seu lado veja que você está firme com Deus e Deus está com você. E não arrede mão dos ensinos do Senhor. Permaneça firme. Permaneça firme. Aqui no verso 33, de 1 a 4, nós podemos ver o seguinte, olha só. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os altares altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares de Baalins, fez postes a Deus Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Eu quero chamar a atenção aqui no verso 3, quando diz: pois reconstruiu os altares que Ezequias seu pai havia destruído. Este homem, esse rei, ele nasceu 3 anos após aquela enfermidade de Ezequias. Se Ezequias viveu os 15 anos que ele pediu a Deus, ele começou a reinar com 12, então, fazendo a matemática, ele nasceu 3 anos após a oração de Ezequias, pedindo a Deus para que não o levasse naquele tempo. Possivelmente ele, na sua casa, cresceu ouvindo a história do seu pai, sendo contada pelo próprio pai para os seus filhos sobre o que Deus havia feito na vida dele. Quando foi invadida a terra pelo exército da Síria, que ele orou. Quando esteve enfermo, que ele orou. Como ele andou com Deus. Quem era Deus para Ezequias. Possivelmente Manassés viveu nesse tempo aprendendo com o seu pai sobre Deus. A sua mãe chamava-se Efzibá, que quer dizer minha delícia. O significado na língua hebraica da mãe de Manassés é minha delícia. E interessante, Gustavo, é que Deus chama Israel no livro de Isaías de minha delícia. Ou seja, alguém que ele tinha prazer, uma nação que ele queria ter prazer em caminhar com ela. Veja a importância de você caminhar com Deus em todo tempo, aprender e ensinar. Manassés quer dizer esquecimento, perdão. É o nome do filho primogênito de José. Lembra quando José foi resgatado da prisão? Faraó deu a esposa dele, chamada Asinate, filha de um sacerdote no Egito. Quando nasce seu primeiro filho, ele põe o nome de Manassés. Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Eu perdoei os meus. Ezequias põe o nome desse filho de Manassés, de esquecimento, de perdão. Ele não sabia o que seria o seu filho lá na frente, como seu filho seria, mas Deus já sabia. E possivelmente Deus colocou na mente de Ezequias e da mãe dele
colocar este nome no filho recém-nascido. Manassés, esquecimento, perdão. Quer dizer, aquele que está entregue ao esquecimento. Aquele que está entregue ao esquecimento. Deriva da palavra nashá, que significa ele esqueceu. Do hebraico nashá, ele esqueceu. Preste atenção a tudo isso. Então, continue ensinando aos seus sobre as maravilhas de Deus na sua vida. No tempo que está tudo bem, Deus está com você. No tempo que está em dificuldade, Deus está com você. No seu sofrimento que você está enfrentando, Deus está com você. Continue verbalizando os ensinos de Deus para os seus. O segundo ensino que eu aprendo aqui nesse texto é que na hora da adversidade, incline-se totalmente para Deus. Versos 10 ao 13 diz assim: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus, do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Na hora da adversidade, incline-se para Deus completamente. Irmãos, na hora do sofrimento nós temos duas opções. A primeira, afastar-se de Deus. Geralmente muitos fazem isso. Ou aproximar-se mais de Deus. Também muitos fazem isso. Querem estar bem perto de Deus. Esse rei foi um péssimo rei para o povo de Israel. Esse rei, veja, que ele levou os filhos de Israel a pecarem contra Deus. Ele era o líder. Verso 9 diz assim: Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes. Veja o posicionamento de um líder, de um povo de Deus, no meio do povo de Deus. Se ele não for comprometido com Deus e com sua palavra, o estrago que ele pode fazer na vida das pessoas. E a importância do líder que anda e caminha com Deus e que conduz o povo para perto de Deus. E muitas vezes o povo quer ir para lá e ele está puxando para perto de Deus e o povo ainda ia puxando. Que luta! É sofrimento também. Mas esse rei, ele levou o povo para longe de Deus. Uma tragédia. Quando o povo anda errante, longe de Deus, não quer nada com Deus, é tragédia. Ele fez tudo que Deus havia abominado naquela terra, expulsado. Ele sacrificou seus filhos a um Deus chamado Moloque. Vocês veem aí no verso 6.
Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Esse lugar era o lugar na cidade de Jerusalém que queimava o lixo da cidade. Olha para onde ele levou os filhos dele para serem sacrificados. Deus nunca pediu sacrifício humano. Ele não quer, é abominação a Deus. Encheu a casa de Deus de ídolos. A casa que Deus quer, é aqui que vocês vão me adorar para sempre. Encheu. Consultou os feiticeiros, aprendeu feitiçaria, agoureiro, adivinhador, andou com médiuns, tudo aquilo que Deus abomina. E a Bíblia diz, né? Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus, os idólatras não entrarão no reino dos céus. E diz o texto sagrado que ele fez isso para provocar a ira de Deus. Provocou. E vieram as dificuldades. O que é que Deus faz? Corrige Manassés usando o exército da Síria. O exército da Síria foi servo de Deus para corrigir Manassés. A conta chega. Todo aquele que desobedece a Deus, a conta chega. Cedo ou tarde, a conta chega. E muitos continuam no erro e falam assim: não, Deus não está se importando, Deus se esqueceu disso. Fica naquela brincadeirinha. Deus não se esquece, não. Deus se esquece quando se pede perdão, que é do coração. Mas a conta chega. A conta chegou para Manassés. Na dificuldade, aproxime-se totalmente de Deus. A tribulação levou Manassés a ficar angustiado. Verso 12, diz o texto: ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou. Na hora do sofrimento, pode nos levar a uma angústia profunda. E aí onde eu disse que nós temos duas opções: ou corremos para perto de Deus, ou fugimos da presença de Deus. Manassés, sabiamente aqui, ele preferiu correr para perto de Deus. E eu fico sem imaginar, sabe o que é, irmã? É que na sua casa ele havia ouvido falar sobre o Deus de amor que socorre os angustiados. Na sua casa ele ouviu seu pai falar: olha, quando eu estive enfermo, que Deus falou que era para arrumar minha casa, que eu iria morrer, e eu chorei ao Senhor, ali virei o meu rosto para a parede, supliquei, ele me restaurou a saúde. Quando um exército poderoso, mais poderoso do que o meu, veio me atacar, eu entrei na casa do Senhor, orei ao meu Senhor, falei com ele, abri meu coração, rasguei o verbo, me humilhei diante dele, e ele veio em meu socorro. Ele aí agora fez o quê? Se lembrou. Apesar de ter feito tudo o que eu fiz ao Deus de meu pai, eu vou recorrer para ele, vou pedir ajuda a ele. Ele se humilhou diante de Deus. E eu quero dizer para você que negócio triste na vida do ser humano é a tal da angústia. Dormir angustiado, acordar angustiado, passar um dia angustiado, dormir angustiado, acordar angustiado, passar outro dia angustiado. Gente, é uma coisa terrível no nosso coração. O que é que eu tenho que fazer? Manassés correu para perto de Deus. Na angústia, Manassés se lembrou do Deus de seus pais, que agora ele considerava também o seu Deus. Há uma diferença entre ser o Deus do meu pai e há uma diferença entre ser o meu Deus. O Deus do meu pai é o Deus que o meu pai viveu a experiência, e o meu Deus é o Deus que eu vivi a minha experiência. É o mesmo Deus, eu creio, mas eu tenho que ver a minha experiência com Deus. E Manassés viveu. Sabe de uma coisa, irmãos? Onde ele viveu essa experiência? No cativeiro. Ele foi humilhado publicamente. Diz o texto aqui que o exército da Síria veio, acorrentou, amarrou, colocou ganchos nele e saiu levando ele para a Babilônia, prisioneiro como animal.
Humilhado. Tem gente que prefere ser humilhado pelo diabo, pisado, massacrado, cuspido, chutado, ficar preso, a ter que se humilhar diante de Deus, a ter que se prostrar diante de Deus, a ter que falar: Deus, meu coração é teu, eu me submeto a ti, eu quero fazer o que tu queres, Senhor, ainda que eu passe por tal sofrimento, mas eu quero estar no teu altar, nos teus pés, eu não quero sair da tua presença. Mas tem gente que, mesmo dentro da igreja, prefere ser massacrado pelo diabo. Ouve palavras, lê a Bíblia, participa de estudos, mas não querem nada com Deus. Esse rei não pecou inocente, pois se diz que ele fez para provocar a ira de Deus. No entanto, amados, Deus é Deus de bondade. Nós cantamos aqui, né? Bondade de Deus. Moço do céu, que Deus é esse? Que a pessoa faz tudo para provocar a ira dele, faz coisas abomináveis, que fere a santidade de Deus, fere ao próprio Deus, causa a ira a Deus. Mas na hora que o indivíduo chega para Deus e se quebra diante dele, se humilha diante dele, chora, fala com ele, rasga o coração, Deus que sonda o coração, vê a sinceridade da pessoa, vem ao encontro da pessoa e resgata o indivíduo das mãos de Satanás e coloca de volta no lugar que ele estava antes. Algo difícil. Era rei, estava no palácio, zombou de Deus, se humilhou diante de Deus, e Deus coloca de novo no trono. Isso se chama amor imensurável e inexplicável. Não tem como. O indivíduo nasceu no lar cristão, aprendeu em casa o beabá do cristianismo, leu a palavra de Deus, recitou muitos versículos no altar do Senhor quando criança, quando adolescente. Na juventude, o indivíduo resolveu ir beber da fonte amarga de Satanás. Pisado, massacrado, humilhado, na lama, sem nome, desacreditado, nem a família quer mais. Resolveu pegar uma arma agora para sobreviver, vai roubar, vai matar, vai pintar os 7, 8, 10, 11, quanto mais. Mas em algum tempo a palavra vai ficar na mente dele que ficou, Deus vai lembrar, e quem sabe lá na lama, na sarjeta, ele fala: meu Deus, me tira daqui. E se ele se humilhar, prostrar, clamar, chorar, adorar, falar: Deus, chega. Sabe o que Deus faz? Deus faz o mesmo que fez com Manassés. Tira ele, traz para perto. Vem aqui caminhar comigo. Agora você vai experimentar o que é bom. Não era para você estar aí, mas quis. Mas eu tenho o bom para você. Na dificuldade, no sofrimento, é o melhor lugar para nós estarmos. Eu fico assim, irmãos, a imaginar a grandiosa bondade de Deus. Que amor! Nós não podemos fazer essa analogia entre Deus e nós, mas por muito menos que isso tudo que o indivíduo pode fazer conosco, o nosso coração fecha e não quer nem saber, não dá uma segunda chance, uma terceira chance. É ele lá e eu cá, nos julgamos superiores ao outro, não queremos. Mas mesmo que a pessoa venha e se quebrando diante de nós, não queremos mais saber. Se Deus não tiver misericórdia da nossa vida, nós não queremos saber, não.
Mas Deus, o gigante do amor, Gustavo, o gigante do amor, abraça, traz para perto, dá novamente o crédito. Toma aí o que você havia perdido, vai continuar a fazer o que você vinha fazendo e que você abandonou, e eu tirei você de lá. O sofrimento, em alguns momentos, é servo do Senhor para nos corrigir, nos colocar no caminho de Deus, exatamente como Deus quer que vivamos. Por isso é importante o sofrimento causado por nós mesmos. Nós temos a consciência, não murmure por sofrimento nenhum, não murmure, mas glorifique e deixa Deus trabalhar. Só fique lá pertinho dele. Agora, irmãos, por que Manassés chegou a essa situação? Verso 10 diz assim, verso 10: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Lá no 2 Reis 21:10 diz que eles não deram ouvidos a Deus e aos profetas, ignoraram. Sabe aquela hora que o profeta chega e ele fala algo, Deus está mandando você fazer isso, e você não faz? Você ignorou. A conta chega. Não dá ouvidos. Deus não corrigiu, irmã. Manassés assim, você fez tudo isso, agora vem aqui que eu vou pegar você, vou colocar um gancho em você, vou arrastar você como animal, vou levar você para o cativeiro, assim do nada. Antes ele mandou aviso, vários avisos. Os profetas foram várias vezes na casa dele, mas ele não quis ouvir. Mas Deus, por amor grande, ele não desiste. Se eu me quebrantar diante dele, reconhecer o meu erro, reconhecer o meu pecado, chorar diante dele, me humilhar, e eu prefiro me humilhar diante de Deus a ser humilhado pelo inimigo da nossa alma. Portanto, meus amados irmãos, minhas irmãs amadas e queridas da casa de Deus, filhos de Deus, o que fazer na hora do sofrimento? Seja ele causado por terceiros ou por você mesmo, busque ao Senhor, se humilhe diante deles. No livro Fundamentos da Oração, o autor Edward Bondes, ele diz o seguinte: oração e dificuldades estão intimamente relacionadas. A oração é de grande valor nas dificuldades. O sofrimento geralmente leva o homem a orar a Deus, ao passo que a oração nada mais é do que a voz do homem sofrendo. Eu não sei quantas vezes você já fez isso, você se prostrou diante de Deus, a alma angustiada, chorando, sofrendo, falando com Deus através da oração. É isso que ele está dizendo. A sua oração é a voz do seu sofrimento dizendo para Deus. E Deus, como é Deus de graça, de bondade, de amor, ele está com os ouvidos abertos, ouvindo, estendendo as mãos, fala: venha. Dá para lembrar de Ana, dá para lembrar de José lá na prisão. Deus, o Senhor esqueceu de mim? E Deus diz: não, esqueci não, calma, vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Vai passar. O sofrimento nos leva à oração. Diz ainda Bondes: a oração em tempos de dificuldade é de grande importância, pois nos livra das adversidades e dá força para enfrentar os problemas, ministrando conforto e gerando paciência em meio à aflição. E sábio é aquele que busca ao Senhor oração na hora do sofrimento. Traz conforto. Quantas vezes você já deve ter prostrado diante de Deus, chorando, clamando, falando Deus, e aí não sabe nem o que falar com Deus, está ali falando, e fica um tempo, daqui a pouco o Senhor vem
e enxuga suas lágrimas. Coloca as mãos dele sobre o seu coração, trazendo alívio, e você vê nitidamente saindo dentro de você aquele peso enorme que estava colocando você numa posição horrível de sofrimento, de peso, e Deus tirou. Irmãos e irmãs, se Deus fez isso na vida deste homem, que fez tudo isso que vocês viram na Bíblia, depois você lê em casa de novo, pelo sofrimento que Ele mesmo causou para Ele mesmo buscou. E se você não causou o que você está passando de sofrimento, imagine o que é que Deus não faz com você, se você se humilhar diante dEle, falar com Ele: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu não estou entendendo, mas eu estou aqui, tá? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, cumpre a tua vontade, mas me dê forças para eu superar tudo isso que eu estou passando. Imagine o que Deus não vai fazer. Eu vou dizer para você o nome de Deus aqui. Deus é amor. Ele corrige aqueles que provocam a ira dele, Ele corrige. Que estão andando fora dos mandamentos dele, Ele corrige. Mas não por prazer, para ver a pessoa sofrendo e se humilhando diante dele ali, não. Ele corrige porque Ele quer ver a pessoa andando na santidade e quer ver você morando com Ele eternamente no céu. Ele não corrige você para lhe punir e jogar você no escanteio. Ele corrige você para trazer você para perto dele. Não é que Deus não pune, Deus pune. Mas Ele quer você pertinho dele, porque Ele é amor, Ele ama você. Dessa forma, a importância de toda, em qualquer circunstância de sofrimento, você se aproximar mais e mais e mais e mais de Deus. Nesse momento que você se aproxima mais e mais e mais de Deus, você experimenta Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus na prática, na sua vida, dentro do seu coração, dentro de você. E você tem para dar. Você recebeu, você saiu da onde você saiu, você tem para dar. Irmãos, nesta vida nós passamos sofrimento, o tão grande amor de Deus por você leva você a viver no vale de lágrimas, mas tranquilo e tranquila. O sofrimento, não permita o sofrimento distanciar você de Deus. Não permita. E como disse Jó, a nossa vida é uma luta até o fim. Pode ser que o sofrimento seja prolongado e nós ficamos na expectativa, dias melhores virão. É bom que nós tenhamos essa expectativa, essa esperança. Mas aqui na terra nós teremos muitas lutas. Muitas lutas. Muitas lutas. Agora, só que Deus não está à mercê de nenhuma delas. Deus está no controle de todas elas. Você só tem que descansar. Descanse e permaneça fiel a Ele, a Deus. Um teólogo do século XIX chamado Claudius Chilton, ele disse o seguinte: pode não ser hoje que Deus enxugará nossas lágrimas, talvez nem amanhã. A esperança adiada que Ele tomará nosso cálice terreno de tristezas, mas como promessa preciosa, Ele diz que irá, se apenas confiarmos nele e descansar. Nós, assim como Ele, como Deus, podemos cair e morrer desconhecidos,
como foi o caso de Jesus. Talvez nem mesmo nosso sepulcro seja notado, mas os olhos oniscientes marcarão um lugar até que os impérios pereçam e o mundo seja esquecido. Então, aqueles que carregaram o fardo e beberam o cálice em glória inabalável, o Senhor levantará. A palavra de Deus é sempre boa, sua vontade sempre melhor. O jugo, o coração quebrantado, em seguida, descanso. Deus pode não enxugar suas lágrimas aqui, mas haverá o dia, minha irmã amada e querida, que o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e você terá um descanso eterno, louvando a Deus, adorando a Deus e dando graças a Deus. Você não vai lembrar de nada de luta que você passou aqui, e todas aquelas que você vive, ou todo sofrimento que você vive, porque você mesmo provocou. E eu digo para você, não fique aí prostrado, não se renda a isto. Aqui mesmo já pode começar, dobrar ali e falar com Deus: Senhor, eu fulano, estou falando isso assim para o Senhor, quero quebrantar o meu coração diante do Senhor, me humilho diante do Senhor, peço a tua ajuda, vem meu socorro, me carrega no teu colo, nos teus braços, porque eu quero sair daqui com a vitória na mão. A vitória é não me render ao sofrimento, mas entender, aceitar e viver o teu grande amor na minha vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então fiquei pensando que o que Deus espera de nós é um coração quebrantado, irmãos. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, joga para fora o orgulho, joga para fora esse negócio que está no peito. Já imaginou, meu irmão Mateus, Manassés lá, cheio de corrente, com gancho, na prisão, mas eu sou rei, eu estou aqui justamente, que Deus que nada. Então fica aí, elemento, até o fim. Mas na hora que o cinto apertou, ele se lembrou de Deus. E veja, irmãos, o que diz o verso 19: quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus. Meus irmãos, ao Deus que ele havia provocado a ira, agora ele aprendeu no sofrimento a dizer: o Senhor é o meu Deus, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor é o meu Deus. Ele orou ao seu Deus, ore ao seu Deus. E quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que criou tudo, criou você. É o Deus que se fez homem, desceu à terra, morreu, se permitiu morrer para poder lhe tirar das mãos daquele que quer lhe massacrar, quer lhe humilhar, quer lhe jogar para fora dele, quer fazer você sofrer, o seu coração angustiado a vida inteira. Não, esse Deus não quer que você viva angustiado. E se ele permitir, apenas ele está dizendo: aprenda comigo e venha para perto de mim. Quem sabe seu coração estava tão bom, tão alegre e tal, e estava cheio de alegria, e longe dele, fazendo o que bem queria, não dando importância aos mandamentos dele, não se importando pela palavra pregada aqui, ensinada. Quem sabe até mesmo já estavam cansados disso, né? Ouvi de novo, foi lá ouvir de novo. Mas na hora que veio o aperto do coração, Deus permitiu de novo, porque todo dia de novo tem uma palavra nova para você. Deus quer que meu coração seja quebrantado. Sabe o que Deus fez, irmãos? Aquele que virou as costas para Deus abriu os braços para ele. Quantos tem, irmãos? Quem sabe até entre nós viram as costas para Deus,
Mas tem tempo ainda para se quebrantar, se humilhar, buscar de Deus. O homem Manassés, antes de andar com Deus, foi um homem muito mau, ignorou a Deus e tudo que Deus fez. No entanto, depois que foi corrigido por Deus e entendeu que a sua vida sem Deus não tem valor de nada, mudou seu modo de agir. Verso 13 diz, olha só, orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém no seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você importante. Reconheça na sua vida todos os momentos que o Senhor é seu Deus. E se Ele é seu Deus, você quer obedecer-Ele em tudo, peça ajuda a Ele. Ele vai ajudar você. Sabe o que aconteceu? O nome de Manassés quer dizer esquecimento, perdão. Deus o perdoou e fez ele superar o seu sofrimento. O Senhor renovou a sua vida. O Senhor renovou a vida de Manassés e o Senhor o fez recomeçar. Que é mais difícil do que começar. O Senhor renovou, o Senhor o fez superar e fez recomeçar. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, para nós fecharmos. Em algum momento da sua vida, eu estou sofrendo tanto, pastor. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizer que assim, que o meu sofrimento é tão grande que não tem outro igual. Põe o pé no freio. Não lute com as forças das suas armas, que você não vai chegar a lugar nenhum. Põe o pé no freio, irmãos. É você parar e correr para perto de quem pode lhe ajudar, e abrir o seu coração para Ele, e dizer para Ele o que está dentro do seu coração. Relata para Ele o seu sofrimento. Não sai contando para todo mundo, não põe em redes sociais, mas fale para Ele no silêncio do seu quarto. O seu pé no freio, a mão dele está estendida para dizer na hora que você tem que acelerar. Se quebrante diante dele. É lá no seu quarto. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus sabe o sofrimento que você está passando e a razão pela qual você está passando, se estiver passando. Esse sofrimento talvez não tenha sido provocado por você, ou talvez tenha sido provocado. O que você precisa fazer é se humilhar diante de Deus, aumentar os seus momentos de oração e de intimidade com Ele, rasgar o verbo, correr para os braços do Pai e ser feliz. Possa ser, irmão, que Ele ainda permita que você passe alguns dias no mesmo sofrimento, para provar se o coração seu está sendo sincero. Que tem aqueles que estão na hora apertando, aí chega a joelho, Deus do céu, eu prometo isso, e vai, Senhor, eu vou consertar aqui, vou consertar acolá, e aí vai se ajustando todo, mas na hora que passou o sofrimento, virou as costas para o papai e segue a vida longe do Pai. Possa ser, por amor a você, Deus permita que mesmo você se humilhando, orando, passe por um período a mais no sofrimento. Deus está provando o seu coração para saber até aonde você vai. Duvida? Chegue em casa, você leia Deuteronômio capítulo 8, para a glória dele. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a
Aquele que anda mais perto de Deus é o que é mais propício a pedir perdão a Deus. Quem anda distante de Deus se orgulha no sofrimento, erra, não reconhece o erro, não pede perdão. Tem um álibi, andar distante de Deus. Então olha aqui para mim, ande próximo de Deus, porque o seu coração quebrantado vai fazer você se humilhar e pedir perdão a Deus quantas vezes preciso for no dia. Deus ama o coração quebrantado. Deus ama o coração quebrantado. E tenha certeza, Deus restaura. E a Bíblia diz, Paulo diz a Tito: o Deus que não pode mentir, a promessa de Deus para você se cumpre, porque Ele é fiel. Logo, quero dizer para você, saia daqui com seu coração confortado, encorajado a buscar mais a Deus, e não reclame no sofrimento, porque Ele está sendo um servo de Deus para levar você para mais perto dEle. Quem sabe o sofrimento que você está passando, Deus está usando como servo para você ficar bem pertinho dEle. Então você é um servo e uma serva riquíssima, porque Deus quer você pertinho dEle. Aleluia, amém e glória a Deus. Amém.